Fala pessoal, tiozinho na gringa aqui, hoje com um vídeo que foi muito pedido pela galera. Nós vamos mostrar como comprar uma casa nos Estados Unidos. Então, tanto o pessoal do Brasil, que está querendo vir para cá e comprar alguma coisa e mudar para os Estados Unidos, quanto o pessoal dos Estados Unidos está pensando em comprar uma casa, parar de pagar aluguel, para ver se compensa o mortgage versus o rental. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar como comprar uma casa nos Estados Unidos, do zero até a escritura na prefeitura. Como o vídeo vai ficar um pouquinho longo, nós vamos dividir ele em dois. No primeiro vídeo nós vamos falar como achar a casa, onde que você pode pegar dica de quais cidades são boas, como ver o custo das cidades, até definir qual é a região, e a partir daí, como achar uma casa naquela região. O vídeo 2 vai do momento em que você decide pela qual é a casa que você quer, até o momento que realmente ela é sua. Então nós vamos quebrar em dois vídeos para ficar bem fácil, e você realmente assistir aquele pedaço em que você está mais interessado, ok? Então vem com a gente, vai ver como comprar uma casa aqui nos States. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, vou colocar aqui como se fosse um guiazinho para você ir dando uma olhada. Então, estou gravando na tela, tudo que eu estiver fazendo você vai ver também no computador e a gente vai passar o passo a passo de como comprar uma casa nos Estados Unidos. A primeira coisa que você precisa saber, isso é muito fácil, é onde. Onde você vai querer a sua casa. Então esse é o primeiro passo. E aí para isso, a minha sugestão é realmente no Google, você precisa entender um pouquinho como funciona os Estados Unidos. Então tá aqui o mapa dos Estados Unidos. Você precisa entender duas coisas principais. Quanto custa morar na região, porque isso vai impactar demais no preço da casa. Eu moro atualmente em Michigan, que é um local conhecido por ser muito acessível as coisas, e eu morava na Califórnia, que é conhecido por ser extremamente cara, principalmente a região que eu morava, que era a região de Los Angeles. E São Francisco, Nova York, são regiões muito caras. Óbvio, né, que mesmo nessas regiões caras você tem bairros ou cidades que são mais baratas, mas isso tem uma razão. Então muitas vezes o sistema educacional não é bom, às vezes tem violência. Então Estados Unidos é muito bom, mas não é um mundo perfeito. Então você tem que entender isso um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês aqui, porque isso vai influenciar muito na sua busca pela casa. Lógico, você não pode procurar uma casa nos Estados Unidos inteiro. Você tem que determinar qual região dos Estados Unidos você quer morar. Então assim, você traça uma linha aqui no meio do estado, do país. Daqui para cima neva, daqui para baixo não neva. Então se você pega aqui na região de São Francisco para baixo, então passando por São Francisco, Denver, Topeka, Jefferson City, Frankfort, até Virgínia, daqui para baixo vão ser os estados que eles chamam de estados do sul. São estados que são, entre aspas, mais baratos de se viver. Algumas regiões fogem disso, por exemplo a Califórnia. São estados onde não neva. Também tem algumas exceções, os estados onde tem montanha, como Colorado, Utah, aí neva. Nevada, apesar do nome, não neva. E são estados em que você vai ter, por exemplo, conflitos raciais mais fortes ou violência mais forte, um sistema educacional em geral mais fraco. Mas, de novo, tudo tem exceção. Então, os estados do sul tendem a ser mais baratos, tendem a ser um clima mais ameno, e tendem a ter mais estrangeiros, principalmente do México e da América Latina. Toda regra que eu falar aqui vai ter exceção. Os estados do norte têm neve, então se você é uma pessoa que não tolera neve, não vem para os estados do norte. Não vem para Michigan, não vem para Minnesota, não vem para Dakota, não vem para Nova York, não vem para a região de Massachusetts, que é Boston, porque você vai passar muito frio. Dentre os estados, outra dica que eu falo são as costas. A costa leste, principalmente a costa nordeste, que é Nova York, aqui a região de Filadélfia, Boston, é uma região muito cara. A mesma coisa se você for para a costa oeste, e aí a costa oeste inteira. Califórnia é muito cara? Tanto a região de Los Angeles quanto São Francisco, são caríssimas. Mas se você for para Seattle, em Washington, também é muito caro, apesar de ser muito bonito. Então você tem que ver, dependendo do teu budget, dependendo do teu estilo de vida, ou que tipo de vida você quer ter, para onde você quer ir.
Texas tem várias cidades grandes, Texas é um estado onde os impostos são muito baixos, Flórida você vai ter muito estrangeiro, você praticamente não vai precisar falar inglês, apesar de que se eu tivesse que te dar uma dica, fale inglês. A gente vai falar muito disso daqui a pouco, mas isso te abre muitas portas. As Carolinas são regiões que o clima é muito bom, mas tem conflito racial mais forte, você vai ter uma condição de menos pontos de turismo, como por exemplo Chicago. Agora, se o frio tá bem para você, pode vir para Michigan, pode vir para Ohio, pode vir para Indiana, pode vir para Wisconsin, Minnesota. São estados que são bem acessíveis de se morar, tem uma qualidade de vida muito boa, tem uma escola, um sistema de escola muito bom, tem uma boa oferta de emprego e tem 6 meses de inverno. Então, você tem que estar acostumado com isso. Illinois, você vai ter, por exemplo, Chicago, que é uma cidade também muito bonita, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, bastante recurso, bastante museu, bastante cinema, bastante coisa para fazer, time de futebol para assistir, tudo. Mas também é muito frio e tem um preço. Então você sempre vai ter que ter esse balanço. Qual que é a dica que eu dou? Vai no Google e digita, por isso que eu falei do inglês, Best Places to Live in the US. Então tem muita matéria que você vai ter, por exemplo, 10 places to live, the 10 best places to live in 2020. Tem que falar inglês? Tem. Tem isso em português? Tem. Tem como traduzir? Tem. Mas quanto mais você se familiarizar com a língua, mais fácil você se adapta. Aqui tem uma que foi publicada dia 30 de junho, 50 melhores lugares. Então você consegue vir aqui, ó. Eles estão falando Austin, Texas, realmente, o clima é muito bom, o custo de vida é interessante, vai ter uma oferta de emprego muito grande, tem uma certa poluição, principalmente por causa do petróleo, mas corre muito dinheiro e é uma cidade que está em crescimento. Então aqui, ali só um exemplo, mas aí você tem, ó, número 50, Pittsburgh. Pittsburgh é tão charmosa, super frio, Pensilvânia, mas é uma cidade muito charmosa, no meio do vale, é interessante. Então lá, 300 mil, isso é outra dica que eu dou. Pessoal, quando vocês olharem população, 300 mil pessoas, não se iludam, tá? Estados Unidos, ele não é igual no Brasil, que você tem um grande município com várias cidades. Cada cidade é quase como se fosse um bairro. Então, quando você fala que a população de Pittsburgh é 300 mil, mas aí você tem os bairros em volta, o subúrbio de Pittsburgh, então a grande Pittsburgh tem 1 milhão. Então, esses números muitas vezes enganam. Salário médio da região, aí tem Kansas. Aqui você consegue, Lancaster, Pensilvânia, você consegue ver, por exemplo, Hartford, tudo no norte, tá? Tirando aqui, o Kansas é no meio, mas mesmo assim é frio. Todas essas estão no norte, então tem neve. E aí você vai conseguindo ver Tennessee, que já é mais quente, já é um lugar bem legal. Knoxville é um lugar que me atrai. Charleston. Então vem aqui, lê essas plataformas e tal, para você ver lugares onde você gostaria. Uma vez que você gostou de um lugar, Lansing aqui do lado, é a capital do Michigan. Deixa eu ver qual que é o número 1, que eu agora fiquei curioso. São sites que qualquer pessoa pode acessar, vamos ver os top 10. Raleigh, aqui é muita escola, tem muita universidade. Seattle é espetacular. Portland, essas duas são na costa oeste. São Francisco, costa oeste. Minneapolis, lembra que eu falei do frio? Apesar de que Minneapolis teve muita coisa do Black Lives Matter, capaz que eles vão cair no Des Moines, Iowa. Essa eu não conheço, no Arkansas. Colorado Springs, Colorado é charmosíssima essa cidade. Denver, no Colorado, é frio, é montanha, mas são lindas. E número 1, Austin, Texas. Então vamos supor que você gostou de Austin, Texas, e você vai falar, eu quero morar aqui. Minha recomendação agora é ir num site de busca de casas. O que eu mais gosto é o Zillow, mas você tem outros, Realtor, mas aqui é um lugar interessante. E você vem aqui, Austin, Texas, para comprar. Então, uma vez que você definiu o lugar, o segundo passo é que tipo de casa que você quer. Então, eu estou procurando uma casa com 3 quartos. Estou procurando uma casa de 180 metros quadrados. Que seja, por exemplo, estou procurando uma casa que tenha quintal. Pronto, só para a gente ter uma ideia. Quando você vier aqui no Zillow, você vai conseguir colocar tudo isso. Então eu quero uma casa que tenha 3 quartos, aí você pode ter tipo casa pré-fabricada, casa conjugada, apartamentos, vamos falar que você quer uma casa, ou você pode, lote você não quer, townhome você não quer, vamos supor que você queira realmente uma casa normal, de uma só família.
com pelo menos um banheiro, né? Lógico, mas vamos botar 2 aqui, só para ajudar na nossa procura. Tem muita opção ainda. O que você pode fazer no Zillow? Tá vendo que Austin tá aqui no meio, mas tem um monte de cidade em volta, que ainda é cidade de Austin. Você só clica aqui fora, ele vai abrir para todas. Você vai ter que colocar o preço. Então vamos falar que você quer uma casa na faixa de 250 mil dólares a 350 mil dólares. Só para solicitar a nossa busca. Pronto, tá aí. Ainda tem casa pra caramba. Você pode começar a olhar aqui. Qual que é a minha recomendação agora? Você pode decidir o bairro, downtown. Você tiver filho, provavelmente você vai querer ter escolas boas. Então você vai começar a navegar. Você fala assim, não, Daniel, eu quero uma casa que tenha pelo menos 180 metros quadrados, igual a gente falou. Você pode vir aqui square feet. Lembra que aqui é em pés quadrados, não em metros. Então só para ficar fácil, regra do dedão aqui, rule of thumb, multiplica por 10. Então 180 metros quadrados, 1.800 square feet. Então eu quero uma casa que tenha no mínimo 1.750 square feet. E a gente falou de ter um quintal. Então eu quero ter um quintal de pelo menos aí 400 metros quadrados, um terreno. Seja 300, vai. Pronto. Quer que tenha porão ou não, então aqui você consegue procurar muita coisa. Então beleza, você tá aqui, vamos supor que você tem carro, você quer também garagem. Então você pode vir aqui e falar que você quer que tenha, acho que é, não é aqui mesmo. Você quer que tenha uma garagem. Então você pode vir parking spots, uma garagem para pelo menos 2 carros. Pronto. Todas essas casas aqui estão válidas. E aí você pode começar a vir aqui e procurar realmente do que é direita. Tem umas casinhas, cuidado que tem umas são sponsors, ou seja, é só propaganda, não está dentro do que você falou. Mas aí você pode aqui achar uma casa. Vai procurar e aí você começa a olhar. Por exemplo, se você tiver filho, é muito importante você olhar aqui embaixo a nota das escolas. Olha a nota dessas escolas. Muito ruim. Procure escola pelo menos 7. Isso ajuda também a vender a casa depois. Então, não serve pra gente. Outra coisa que você pode fazer também, porque você tem muita opção, vai no Google, melhores regiões para se morar em Austin. E aí ele vai te mostrar dentro de Austin os bairros que são legais. Ou você pode realmente vir aqui e fazer uma determinada procura, falando, olha, eu quero uma casa que seja mais nova, 2010, por exemplo, para frente. Aí ele já vai tirar algumas, sobram outras. Aí você vai procurando mesmo, olhando, por exemplo, escola. Regiões mais novas tendem a ter escolas melhores. Olha aqui, ó, 888. Então você dá uma olhada nessa casa. É uma casa de, ai Daniel, é R$1 milhão. Se você converter, aqui vai dar até mais, 1,5 milhão, né? Se você converter, você perde um pouco o senso de proporção. Aqui vai vir a próxima pergunta. Você vai comprar ou financiar a casa? Você tem o dinheiro para comprar ou você vai precisar financiar? Isso vai mudar um pouco os caminhos. Óbvio que se você tiver o dinheiro na mão, é muito mais fácil. Ah, Daniel, o meu visto, nem precisa se preocupar com visto. Se você for investir realmente comprar uma casa, e você tem todo o dinheiro, você tem como financiar essa casa sem precisar usar o sistema de financiamento americano, o visto é o de menos. Você vai ter uma residência aqui, você vai poder vir, passar os dias que você precisa e volta e tal. Mas isso vai ser o de menos. Serve para eu tirar o green card para trabalhar? Não, não serve. Você precisa de outros caminhos para isso. Então, por exemplo, se você quer comprar uma casa de 330 mil, você tem o dinheiro, talvez você vai ter mais 200 mil para investir em um negócio. Aí você pega o visto de investidor, aí beleza. Então aqui está a casa, você pode ver foto, você pode ver detalhes, você vai ter várias informações da vizinhança, casas similares, então beleza. Achei a minha casa. E agora? Então, próximo passo, né? Achei a minha casa. E agora? Aí vem a pergunta, você vai financiar ou não? Se você for financiar, e aí eu vou abrir aqui o caminho do financiamento, uma coisa que você precisa entender é que o banco, ele vai estar sempre olhando para suas condições em pagar. E aqui no próprio Zillow você consegue ver o custo mensal estimado. Então você vai pagar $1.800 estimado, sendo que a casa e juros é 1.100, impostos 500, seguro da casa 120 e condomínio 58. Além disso, vamos supor que você não tenha geralmente 20% para dar de entrada.
Você não precisa, você pode dar até 3%. Você pode comprar uma casa de 300 mil dólares com 10 mil dólares no bolso, tranquilamente. Só que aí no topo disso aqui, você pode somar mais uns 200 dólares, que é de seguro da sua hipoteca, que é o tal do mortgage. Então vamos supor que essa é a casa que você quer, definiu como essa casa, você precisa agora saber como que você vai pagar.